Nós vivemos numa sociedade cada vez mais humana, mental. Você vê que a igreja ela entrou nessa linha, né, de códigos da mente, códigos não sei das quantas. E a gente, na última década, desenvolveu muito a psicanálise na igreja, psicologia e tantas outras coisas. A gente desenvolveu tudo isso. Que tem algum problema, pastor, com isso? Não. Mas a gente se tornou uma igreja tão... como o mundo está se tornando agora, né? Tão carnal, tão mental, tão físico, tão externo. Às vezes eu fico lendo a Bíblia e eu fico pensando como é que era a vida dos homens de Deus. A nossa vida é tão corrida hoje em dia. Não sei se você já parou para pensar nisso. Quando eu era pequeno, eu venho da época que não existia celular ainda. Eu tinha ainda o telefone da minha avó de memória esses anos atrás ainda, pra você ter noção. Eu tinha anotadinho os telefones. E naquela época não tinha telefone, a gente ia no orelhão, tinha que falar ligava para os 4 vizinhos até achar. Se achasse, se não, falava no outro dia, e a vida era mais devagar. Hoje, se você manda um WhatsApp, a pessoa leu e não te respondeu, você fala, olha aí, que nem responde, olha aí, essa pessoa está online. Tem um ódio desse online. Aí, a nossa vida é uma loucura. A gente quer produzir. Isso no Brasil ainda é lento. Se você for nos Estados Unidos, então você vai ver o que é vida louca e frenética. E a gente acaba se tornando em robôs de produtividade. E o tempo que a gente tem livre está onde? Instagram, Facebook e WhatsApp. Então a gente vive É normal que tem um surto de depressão, de síndrome do pânico, de tudo que é doença mental, porque o povo hoje em dia a mente não descansa mais. Parece que fica ali. Só que aí eu fico lendo a Bíblia. Aí eu começo a viajar assim, né? Eu fico imaginando, né? Diz que Jesus saía e ia para o monte. Ficava lá 3 dias com os discípulos. Era tão normal, é como se ele fosse ali tomar um café e voltasse. Você vai ler na Bíblia? Eu falei, meu Deus, foi por lá 3 dias no monte. Ficava lá. E aí você vai ver, às vezes eles ficavam igual Elias, Jesus e Moisés, 40 dias na montanha. É normal, era como se fosse um passeio também. Ficar lá orando 40 dias. E a gente está E o que eu quero dizer com isso? Tem coisas em Deus que precisa de tempo, irmão. Tem hora que a tua alma precisa se aquietar, você precisa mergulhar, você precisa desconectar. Sabe, eu tenho um privilégio que talvez vocês não tenham, que eu consigo ir para o sítio orar. E eu me desconecto mesmo. Eu tiro os sapatos, eu ando descalço na grama, e eu fico ali. Mas você vê na Bíblia, eles passavam tempo mesmo. E às vezes o que nós precisamos fazer é programar o dia para você entregar aquele dia para Deus. Pelo menos na minha época era assim. A gente tinha o dia do jejum, irmão. Aquele dia era o dia separado para Deus. Quanto crente não faz mais isso? Tira o dia para Deus. Fecha a porta do seu quarto. Vai orar. Vai buscar. Vou falar uma coisa para você. Metade dos seus problemas vão ser resolvidos ali. Às vezes você tem uma ansiedade tão terrível e você fica atrás de tanta coisa, mas você vai achar o que você precisa ali na presença dele. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu, como pai dessa família, eu preciso transmitir a cultura que Deus quer transmitir nesse lugar. E Deus quer que a família do reino tenha a cultura dos adoradores, a cultura dos íntimos, a cultura de Maria, mais do que a de Marta, de sentar aos pés de Jesus e desfrutar da presença de Jesus.